Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo na Santa Paz? Aqui quem vos fala é o Pastor Mesaque e hoje estamos no nosso segundo dia de meditação do livro de 2 aos Coríntios. Hoje meditaremos do capítulo 5 ao capítulo 7. No capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10, Paulo agora vai falar sobre a habitação celeste. Todo o contexto da primeira carta e a segunda carta aos Coríntios, que Paulo teve que ser duro, combativo, combatendo a falsa doutrina, os falsos apóstolos, defendendo o seu apostolado. Então, depois de toda essa dureza, Paulo faz uma pausa aqui para trazer a prática da salvação, mas falando da prática no contexto do corpo. Então, no versículo 1 aqui do capítulo 5, diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, porém eterna e nos céus. Paulo traz aos cristãos que temos um corpo limitado, um corpo onde sofremos, um corpo que um dia vai perecer, mas quando esse corpo perecer, ou pela morte, ou por sermos arrebatados, nós temos um novo corpo garantido pelo Senhor, que aqui a palavra em grego, esse edifício no original, que é grego, diz assim, que é uma mansão. Então esse novo corpo não era uma casa onde nós vamos morar como uma casa terrestre, mas está falando do corpo, receberemos um novo corpo, essa mansão, esse novo edifício é um corpo que receberemos do Senhor quando partirmos. Esse corpo não morrerá, não ficará doente, não haverá limitações, será um corpo semelhante ao corpo que Cristo estava após ele ter ressuscitado. Então Paulo, nesse ensinamento, ele quer animar os cristãos que há um propósito, há limitações e dificuldades, mas há um propósito para que possamos cumprir neste corpo. Todo empenho do apóstolo Paulo no evangelho e todo desgaste que estava tendo com eles é porque há um propósito, não era em vão apenas, não era somente porque Paulo queria lhe ensinar uma nova religião ou coisa parecida. Paulo estava falando da graça, da salvação. Então era que os cristãos não poderiam desanimar com tudo isso, eles teriam que crescer com todos os ensinamentos, eles teriam que trazer uma mudança de vida através da graça, através do Espírito Santo que estava sobre eles. E no versículo 9, Paulo fala que o motivo, o propósito é agradar ao Senhor, quer seja no corpo ou quer fora do corpo. Então que o propósito aos cristãos era estar agradando ao Senhor em todo o tempo. E no versículo 10, Paulo fala assim: sabemos, pois, que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então Paulo traz, olha queridos, tem um propósito. Há dificuldades, precisa ser combatida, há coisas a ser transformadas, mudadas, mas eu quero alegrar vocês que há um propósito, que vocês fizerem por meio do corpo. Se vocês viverem esse evangelho, vocês apresentarão um dia ao Senhor obras, e com certeza muito mais obras boas do que obras más, para que os cristãos estivessem agora entendendo que não é somente um desgaste, mas há uma recompensa no Senhor sobre tudo aquilo que Paulo havia ensinado para eles, estavam ensinando através da carta. E tem um versículo que está em 1 Coríntios que é muito interessante, que diz respeito exatamente ao tribunal de Cristo, a esse propósito que Paulo está ensinando sobre o que fazermos neste corpo quando ainda estamos nesse tabernáculo terrestre, que é em 1 Coríntios 15, 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Agora, dos versículos 11 ao 21, Paulo vai tratar sobre o ministério da reconciliação. Eu quero destacar com vocês aqui 5 pontos para falarmos sobre a reconciliação. O primeiro ponto é a necessidade da reconciliação. No versículo 19, não levou em conta as nossas transgressões. O que é uma transgressão? É uma quebra de preceito, é a desobediência a um princípio. Se eu pequei contra o Senhor, os nossos pecados faz separação entre nós e Deus, então eu preciso ser reconciliado com Deus. O segundo ponto, quem é o autor da reconciliação? No versículo 18, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Nós vemos que quando há alguma desavença, geralmente a regra é qual? O ofensor
busca reconciliação com o ofendido. Então, aquele que ofendeu a pessoa vai lá, pede desculpa. Porém, nós vemos aqui no ministério da reconciliação que Deus, sendo o ofendido, ele promove a reconciliação com o ofensor. Então, ele provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Ele é o autor da reconciliação. Terceiro ponto. Quem é o agente da reconciliação? Versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A ponte que nos liga a Deus é Jesus. Ele é o agente da reconciliação. Agora no quarto ponto. Qual é a base da reconciliação? A parte central do versículo 19 diz assim: não imputando aos homens as suas transgressões. O significado da palavra imputar poderia ser colocado como responsabilizar ou colocar na conta de. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: quando Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo por meio de Jesus, a primeira coisa que ele fez foi não colocar na nossa conta as nossas transgressões. E aqui fica uma pergunta: qual era o tamanho dessa dívida das nossas transgressões? Ela era impagável. E já que nós não podemos pagar, Deus não põe na nossa conta. Porém, se há a dívida e ele não põe na nossa conta porque nós não podemos pagar, para a conta de quem que vai? No versículo 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Então Deus coloca a nossa conta, a conta dos nossos pecados, na conta de Jesus. Vejamos o que diz em 1 Pedro 2,24. Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Isaías 53. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Aí vem a pergunta: o que Jesus fez com essa conta? Em Colossenses 2,14 diz assim: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Foi quando ele bradou: está consumado, está pago. E olha aqui ainda no versículo 21, parte B: para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora Deus vai imputar a nós a sua justiça, a justiça de Cristo. Em outras palavras, assim ele pagou a sua dívida e você não deve mais nada. Aí ele vai e faz um depósito na sua conta, no banco do céu, e toda a sua justiça, a justiça de Cristo, está à sua disposição. É um crédito infinito. Isso se chama justificação. E o quinto e último ponto, que é a oferta da reconciliação. A parte final do versículo 19 e o versículo 20 diz assim: e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Com isso, agora os reconciliados tornam-se mensageiros dessa mensagem da reconciliação. Somos ministro da reconciliação. Paulo estava ensinando a eles e a nós que todo cristão deve ser um ministro da reconciliação. Agora, no capítulo 6, versículo 1 e 2, Paulo faz um fechamento, depois dos ensinamentos sobre a habitação celeste e o ministério da reconciliação. Ele fala que, como cooperadores de Deus, eles estão insistindo com eles para não receberem em vão a graça de Deus. Então, Paulo fala: depois disso que eu ensinei para vocês, por favor, pelo amor de Deus, não receba em vão a graça de Deus. Entenda que há um propósito sobre a vida de vocês. Agora, do versículo 3 ao versículo 13, fala sobre os sofrimentos de Paulo. Nós vimos em capítulos anteriores e também na primeira carta que Paulo tem um zelo muito grande pelo ministério e pelo nome de Jesus, e sobre como o seu estilo de vida e suas escolhas podem afetar na conversão dos descrentes.
No versículo 3 diz assim: não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ele queria ter certeza que quando falasse e quando pregasse o evangelho fosse ouvido e as pessoas soubessem que ele tem credibilidade para fazê-lo. Em seguida, ele conta como essa credibilidade é ainda mais reforçada pela perseverança, sofrimentos, privações, tristezas, açoites, prisões, tumultos, trabalhos árduos, noites sem dormir, jejum, pureza, conhecimento, paciência, bondade, amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com a arma da justiça, por honra e por desonra, por difamação e por fama, tido por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, como morrendo, espancados, entristecidos, pobres, nada tendo, mas possuindo tudo. O apóstolo Paulo é sensacional e ele nos mostra em sua vida qual o exemplo de um cristão, como deve ser a vida e a atitude de alguém que tem sua vida dedicada a Jesus. Ele está dizendo: passei por tudo isso por causa de Cristo e para manter a minha vida alinhada com o propósito de Deus, de forma que quando eu pregue o evangelho, esse evangelho seja aceito pelas pessoas. Primeiro, porque o evangelho em si só é puro, é santo, é a graça de Deus. E porque eu que estou pregando tenho um testemunho de um servo de Deus alcançado pela graça. Agora, do versículo 14 ao versículo 18, Paulo começa a falar sobre o jugo desigual aqui no versículo 14. O uso que Paulo faz do termo jugo é retirado de Deuteronômio 22:10, onde os israelitas são instruídos a não colocar bois e jumentos juntos do arado. O boi era considerado um animal puro, mas o jumento não, Deuteronômio 14, do 1 ao 8. Além disso, a partir de um ponto de vista prático, os dois animais tinham tamanho, natureza e estilo de trabalhos diferentes. Sob esse princípio, nós podemos colocar o termo jugo desigual em diversos níveis de relacionamento no dia a dia que nós temos. Mas Paulo estava enfatizando este princípio porquanto os problemas na igreja de Corinto também iam por conta das religiões que eles tinham anteriores, as idolatrias que eles tinham, o estilo de vida, porque eles eram gentios, não eram judeus, então eles não conheciam o Deus de Israel, não tinham as práticas que os judeus já tinham em adorar ao Senhor antes da vinda de Cristo. Então agora Paulo está combatendo essa mistura religiosa, os falsos apóstolos que vinham trazendo mistura de doutrinas, que outros irmãos da igreja de Corinto que ainda tinham uma prática idólatra. Então Paulo traz o jugo desigual, esse princípio, colocando um boi e um jumento que tem tamanhos diferentes e a natureza deles são diferentes, a forma de trabalhar é diferente. Então Paulo estava ensinando: olha, não dá certo, não funciona, as coisas não vai caminhar bem se você estiver envolvido com pessoas que têm uma natureza espiritual diferente da sua. O culto não vai acontecer, a presença de Deus não vai ser patente no meio de vocês. E lá no finalzinho, Deus fala que Ele será Pai daqueles que entenderem e se apartarem da natureza das pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Eles não deveriam ser influenciados por tais natureza, porque agora, tendo o Espírito Santo, sendo a morada, sendo o templo de Deus, eles precisavam agora saber diferenciar a amizade de relações aonde eles eram influenciados pela natureza das outras pessoas, das religiões antigas. Então, Paulo combate isso, mostrando a importância deles ter agora, pela nova natureza, um novo estilo de vida e que as outras pessoas deveriam se interessar pelo estilo de vida deles através do testemunho ao qual Paulo falou nos versículos anteriores. O testemunho deles era para que as pessoas quisessem ter a mesma natureza que eles, porém eles não deveriam se misturar para que a natureza dos outros, a velha natureza, a velha forma de viver ainda viesse influenciá-los por não fazerem essa distinção.
No capítulo 7, o versículo 1 ainda faz parte do assunto que estava em pauta no capítulo 6, que diz assim: diante de promessas tão animadoras, queridos amigos, vamos nos livrar de tudo que nos distraia ou contamine, seja por dentro, seja por fora, que nossa vida esteja em forma e que sejamos templos santos para o culto a Deus. Agora, do versículo 2 em diante, Paulo volta a defender o seu ministério de uma forma mais pessoal, apelando aos coríntios que concedam lugar em seus corações. Depois usa 3 argumentos para fundamentar o seu apelo: a ninguém prejudicamos, a ninguém corrompemos e a ninguém exploramos. No versículo 3, ele apresenta sua parceria: olha, estamos juntos para morrermos ou vivermos. No versículo 4, ele fala do orgulho e confiança que ele tem nos coríntios, que lhe causava muita alegria. A partir do versículo 5, ele relata a sua experiência quando esteve na Macedônia, conforme vimos no início de 2 Coríntios. Volta a falar dos conflitos e temores, pois não tinha chegado notícia dos coríntios, pois Tito não havia chegado. Quando Tito chegou, consolou a Paulo com as notícias, que dizia que os coríntios tinham saudades e preocupações com ele. A alegria de Paulo tomou proporções ainda maiores. Nós vemos no versículo 7. No versículo 8 e 9, nos mostra o resultado de ter havido arrependimento por parte dos coríntios. Foi aí que Paulo se alegrou por ter escrito a carta severa. Paulo estava preocupado com a repercussão desta carta na igreja de Corinto. No versículo 10 e 11, ele explicou que a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim arrependimento, que leva à salvação. No versículo 12, ele explica que o objetivo da carta severa não foi por causa do ofensor, aquele que atacara o ministério de Paulo, nem por ele mesmo, mas para provar o amor dos coríntios por ele. E relata ainda a alegria de Tito com os coríntios e como Tito ficou edificado por estar com eles, declarando que não decepcionaram a Paulo, porque tinham dito que agiriam assim com o seu companheiro. Então Paulo fecha esse assunto falando da sua alegria por confiar nos irmãos de Corinto. Queridos, e chegamos ao fim de mais um dia, e eu queria só fazer um comentário aqui sobre o texto do capítulo 5, onde Paulo fala sobre o tribunal de Cristo. Paulo estava dizendo aos coríntios para que eles fossem espertos, haveria uma recompensa, para que eles entendessem que tudo que lhe estava sendo ensinado, se fosse colocado em prática, isso traria um lucro eterno para eles, pois seriam recompensados pelo Senhor, pelo amor, pela dedicação e pelo reino de Deus e pelas pessoas, sendo ali um ministro da reconciliação. Que isso possa refletir em nossas vidas também, que possamos ser ministros de reconciliação aonde vivemos, aonde formos, e que você nunca esqueça que um dia estaremos diante do Senhor e seremos recompensados por tudo aquilo que faremos no decorrer da nossa vida, e que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Por isso, dedique-se à oração, à ação, dedique-se a levar o Evangelho à vida das pessoas através de testemunhos, através de você realmente dizer às pessoas sobre o Evangelho, que você lembre-se que um dia você vai estar diante do Senhor e Ele vai dizer para você: bom servo e fiel, entre para o gozo do seu Senhor, e que você possa chegar lá nesse dia com muitas obras a apresentar ao Senhor, e quando forem provadas ao fogo, todas possam aí permanecer como pedras preciosas e não como feno e palha. Que o Senhor o abençoe e dê um dia cheio da graça dele para você. Estaremos amanhã aqui novamente, se o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus.